Olá, boa noite, bem-vindo a mais um TV Debate. Você, como sempre, meu convidado especial, falando sobre assuntos que interessam a nossa sociedade. E hoje eu peço um pouquinho da sua atenção na próxima hora, porque vamos falar sobre um tema muito importante, que é a campanha nacional de desarmamento em nosso país, que está ligado diretamente à violência no Brasil. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o delegado da Polícia Federal, Ulisses Tourinho, que é a Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos. Boa noite, delegado. Boa noite, Wanderson. Boa noite, o ilustre representante do Ministério Público, coordenador regional da campanha de desarmamento. Boa noite a todos. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Convidamos também o coordenador da campanha regional de desarmamento, Clóvis Nunes. Boa noite, Clóvis. Boa noite, Wanderson e ouvintes do TV Debate. E também o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, Davi Galo. Boa noite, promotor. Boa noite, Wanderson. Boa noite aos colegas. Estamos aqui à disposição da sociedade, porque for preciso esclarecer, esteja dentro da nossa atribuição, nosso conhecimento. Claro. Eu queria começar falando com o Clóvis Nunes. Clóvis, você também é coordenador da campanha Movimento pela Paz, o Move Paz, e coordenador regional da campanha de desarmamento Bahia, Sergipe e Pernambuco. Como é que essa campanha está acontecendo aqui em nosso estado, principalmente? Olha, a Bahia foi o estado que mais arrecadou armas no ano 2012. No Norte e Nordeste, nós superamos a Bahia, somente a cidade de Feira de Santana arrecadou mais armas do que todo o estado de Pernambuco. Somente a cidade de Feira de Santana? Somente a cidade de Feira de Santana. Mas a campanha ainda está pálida, ela pode estar muito mais robusta. Agora que a presidente Dilma assinou, junto com o ministro da Justiça, com a FIFA e a CBF, a Copa do Mundo adotou o projeto social com o desarmamento. Então a seleção brasileira já entra nos Jogos da Copa da Confederação com uma faixa para um Brasil sem armas. Então essa faixa já faz parte do uniforme. Em toda a Copa do Mundo, nos estádios e em todos os jogos, a seleção, quando entrar, já entra com a faixa. E a presidente também assinou um outro dispositivo que é muito bom, que quem entrega a arma tem desconto no ingresso para assistir os jogos. Ah, é? Tem. Então Agora... isso vai ser um upgrade na campanha. E ainda assim, quem entrega arma atualmente tem direito a um valor em dinheiro? De 150 a 450 reais. Na última sexta-feira de novembro, o ministro assinou uma portaria e aumentou o valor. Era de 100 a 300, dependendo do calibre da arma. E aí agora é de 150 a 450 reais. Sem pergunta, sem complicação, o anonimato é garantido. A pessoa entrega a arma e essa arma é completamente destruída e danificada. Eu daqui a pouco vou conversar também com os outros convidados, mas aproveitar, Clóvis, falar mais um pouquinho sobre isso. Então a pessoa não tem preocupação, pode chegar lá e entregar a arma que não tem nenhum tipo de problema. Não vai enfrentar nenhum tipo de problema. O governo, na verdade, ele não quer saber de onde vem a arma. O que ele pretende é tirar a arma de circulação. O Ministério da Justiça assumiu uma pesquisa que foi publicada o ano passado, no mês de outubro, e essa pesquisa levou quase 3 anos e meio para ser concluída. O Brasil circula hoje 16 milhões de armas, sendo que 2 milhões de armas estão na mão de todas as polícias e 14 milhões de armas estão na mão da sociedade civil. A maioria dessas armas são ilegais. Então, peraí, é um dado que eu acho que merece agora uma reflexão. O Brasil tem atualmente 16 milhões de armas. Em circulação. 14 milhões. Na mão da sociedade civil. O que é preocupante, dos países armados, com exceção dos Estados Unidos, que é uma anomalia, por causa da cultura armamentista deles, a média de arma na mão da polícia, dos países armados, é 60%. Na mão do povo, 40%. No Brasil, as forças de segurança têm uma desvantagem, porque todas as polícias detêm apenas 10% das armas e a sociedade tem 90%. 90% das armas. Isso faz do Brasil campeão mundial por assassinato e arma de fogo. No Brasil, a arma transforma o banal em fatal. Discussões simples, briga de rua, de bar, de trânsito, briga de marido e mulher, discussões de futebol, alcoolismo, que poderia terminar ali com um curativo num posto de saúde, termina no velório porque a arma está no meio. Delegado, como é a atuação da Polícia Federal nesses casos? E o senhor concorda também com o Clóvis? A Polícia Federal, desde a instituição do Estatuto de Desarmamento, ela vem atuando firme no combate às armas de fogo na mão da população, procurando ensinar, educar, trazer essas pessoas até nós. Tivemos assim um grande incremento nos últimos anos. A cada campanha que é feita, a quantidade de pessoas que procuram a Polícia Federal é muito grande para entregar a sua arma. Hoje em dia a gente tem uma média na superintendência de 3 a 4 armas por dia entregues e a gente procura estimular e mostrar a facilidade,
Porque o cidadão ainda tem uma certa dificuldade em achar que o fato de ir à polícia pode representar algum problema, ele mesmo às vezes não sabe a origem daquela arma. E o que a gente quer colocar na cabeça do cidadão é que não existe isso. Em qualquer situação, mesmo não sabendo a origem, ele vai receber aquela indenização e não vai ser feita pesquisa, nada. Ele pode, com tranquilidade, levar aquela arma sem receio algum. O objetivo é mesmo tirar de circulação. Exatamente, exatamente. Agora, promotor, o senhor atua lá na ponta, no finalzinho ali já desse círculo. Com as consequências, né? Eu diria, o colega aqui colocou bastante, discussões banais, política, futebol, brigas de casais terminam em morte. E as armas que são encontradas, todas elas, eu diria, nesses 18 anos já de Ministério Público, não me lembro que nenhum desses homicídios tenham sido, ou algum deles tenha sido praticado com a arma que tivesse registrada. Todas essas armas que foram encontradas, as que foram, que na maioria das vezes elas não são nem recolhidas, eram ilegais, numeração raspada. Um dado me chamou a atenção aqui, que ele falou que são 14 milhões de armas na mão da sociedade civil. E eu gostaria até de perguntar, já lançando uma pergunta, e na mão da delinquência, existe um dado, existe um número aproximado? Porque nós sabemos do tráfico de armas, é uma realidade no nosso país, conversava com Ulisses há pouco sobre isso, a porta de entrada seria o sul do país, sobretudo o Paraguai, porque nós sabemos que a sociedade civil hoje tem um número aproximado de 14 milhões, que estão, na maioria das vezes, na mão de cidadãos e cidadãs. Mas e na mão da delinquência? Nós não temos esse número. O que é que nós vemos hoje? A gente fala em Columbine, nós falamos naquelas chacinas que acontecem nos Estados Unidos. Recentemente nós tivemos 2 chacinas aqui, né, por motivos, quais motivos? O tráfico de drogas. Eu só até para ilustrar, na região de Euclides da Cunha, quando eu trabalhava, tinha uma quadrilha que assaltava bancos. Eles chegaram ao ápice, né? A quadrilha era tão organizada e o crime era organizado, temos o crime organizado que nós não podemos nos afastar nesse momento, que a quadrilha existia e alugava armas a uma outra facção. E eram armas de grosso calibre. Ou seja, eles alugavam arma para... Exatamente. A quadrilha, ela assaltava, entregava as armas com o pagamento já fruto do roubo. Então, a coisa tende a um caminho tortuoso. Eu defendo leis mais duras. Porque uma coisa é certa, quando a população é chamada à responsabilidade, a maior prova, Feira de Santana arrecadou mais. Porque existe uma campanha, o cidadão, ele não quer cometer o crime. E ele sabe que portar aquela arma, o cidadão de verdade, ele vai lá e com as garantias que a lei deu e com esse esforço do governo, que é um esforço válido, a tendência é desarmar a sociedade. Nós temos que desarmar sim, porque o cidadão mata e como mata. Brigas de casais terminam em morte. É porque tinha até aquela polêmica, né, que o cidadão de bem ia ficar desarmado e o delinquente... É um erro. Eu diria que esse é o maior erro que pode acontecer. Num assalto, eu dizia a ele, num assalto, você sendo assaltado por um delinquente, se você estiver armado, a chance de você morrer é de 80%. Desarmado, essa chance cai para 10%. Né? Então, é uma vã ilusão pensar que você portando a arma... Está mais seguro. Pelo contrário. Está totalmente inseguro. Isso é um mito, porque assim, você é tomado pelo fator surpresa. O assaltante, quando vai assaltar uma casa, ele não avisa. Ele não manda um fax, não manda um e-mail, não manda um telefone. Né? Você é apanhado pelo fator surpresa. Depois, repare bem como a arma é complicada. O William Bonner e Fátima Bernardes, que são os melhores apresentadores do Jornal Nacional aí nos últimos tempos, foram assaltados com uma pistola dourada. E uma semana depois, o meliante foi apanhado no Rio de Janeiro. Essa pistola foi roubada na casa de um coronel de polícia. Pertencia a um coronel de polícia. Se a casa de um coronel não é segura para ter uma arma, imagine da sociedade civil. O grande problema, Wanderson, é que o Brasil, nos últimos 50 anos, se armou portentosamente. Ele fez a pergunta provocativa: quantas armas estão na mão da delinquência? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e Rio se juntaram numa pesquisa de 3 anos, porque o problema todo das armas é que o Brasil não tinha números. Agora, depois do Estatuto, as pesquisas começaram a trazer aferimentos que nos dão um conhecimento científico do problema, porque antes ficava todo mundo no achismo.
E ainda não foi, as forças de segurança brasileiras não colocou foco na arma, para a gente desarmar o Brasil de uma maneira adequada. A arma é potencializadora de violência, em todos os níveis ela potencializa. Então veja, a Secretaria de Segurança Pública, São Paulo e Rio se juntaram e fizeram a pesquisa. Em 3 anos foram retiradas da delinquência 92 mil armas. Mas dessas 92 mil armas que foram retiradas, 74 mil foram roubadas na residência das pessoas. As armas migram da residência para a bandidagem, migram para o crime. Então essa arma que poderia proteger a família, põe a família em risco. Está financiando o próprio crime. Está financiando o crime. Além dos acidentes com criança. De 1.400 acidentes acontecidos no ano de 2011, 870 envolveram crianças. E crianças inocentes, que o pai por descuido deixa a arma, e ali ele vai limpar a arma. Agora mesmo em Piauí, na Bahia, uma criança de 1 ano disparou uma espingarda que um chumbo pegou no olho e foi a óbito, porque ficou na mesa. Então ela não tem idade de provocar o acidente. Então você veja, o Brasil, a arma se naturalizou. E essa campanha ela tem um objetivo fantástico, é desnaturalizar o uso da arma. A arma só na mão de policial. Perito e adequado para isso. A arma na mão do civil só traz complicação. Você tem uma ideia? Agora na conferência dos Estados Unidos, depois do crime de Newtown, o Barack Obama convidou a experiência do Brasil, convidou a Rede Desarma Brasil para estarmos lá. O nosso companheiro Antônio Rangel foi mostrar a experiência do Brasil no desarmamento. Então, peraí. Barack Obama agora está tendo um pulso mais firme no combate ao armamento nos Estados Unidos. Convidou a experiência brasileira. A conferência foi agora semana passada. E nós estávamos todos aqui no Brasil, que fazemos parte da coordenação da campanha, monitorando os passos lá da conferência. E aí o que acontece lá? Lá qualquer jovem tem acesso à arma. Você pode ter arma em qualquer lugar. Mas aquele ataque de Newtown que assombrou o mundo, que todo mundo ficou abismado, com 26 pessoas mortas, são crianças, 20 crianças e 6 adultos. Nós tivemos o nosso massacre lá no Realengo com o Vanderlei, que foi um 32 e um 38. O Vanderlei não foi na delinquência para comprar arma. O primeiro 32 dele, ele comprou na mão de um colega que estava precisando atualizar a prestação do carro. E o segundo revólver foi o 38, quem disse a ele onde comprar foi o chaveiro, que foi fazer a chave da porta da casa dele. Ele não foi no meio do tráfico. Então o acesso à arma do Brasil é que é o problema, porque tem esse contingente de armas circulando facilmente. Então lá também, em Newtown, a mãe do menino era colecionadora de Exatamente, armas. colecionadora. E morreu, foi a primeira a morrer com a arma dela mesma, que tinha treinado o filho para atirar. Então, depois dos tiros de Columbine até o Newtown, são 61 massacres. Agora eu lhe digo, aqui na Bahia, nós temos Itabuna, foi a campeã nacional por morte de adolescentes. Simões Filho também. Simões Filho, Vitória da Conquista e Feira de Santana. São das 6 cidades mais violentas do Brasil matando adolescente, a Bahia detém 4. E na minha cidade esse ano, 41 adolescentes foram mortos por arma de fogo. Vamos falar sobre esses dados agora, daqui a pouquinho. Agora, um detalhe grave. Se 26 assombra, porque foi atacado, e 41 em varejo não conta? É verdade.